Victor Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Era negro e sua família era pobre. Sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto possuía apenas 6 anos de idade. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de uma doença mental. O autor, no entanto, tinha um padrinho com posses, o Visconde de Ouro Preto, o que permitiu com que o escritor estudasse no Colégio Pedro II. Depois ingressou na Escola Politécnica, mas assim não conseguiu concluir o curso de engenharia, pois precisava de trabalhar. Em 1903 fez concurso e foi aprovado para atuar à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra, assim cometidamente ao trabalho como funcionário público, e assim ele se aproveitava dos seus tempos para escrever seus textos literários. Em 1905 trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão Isaías de Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911, no jornal Comércio, em forma de folhetim. Em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. Lima Barreto, que se candidatou 3 vezes para uma vaga na Academia Brasileira de Letras, recebeu dela sendo Francisco de Assis Barbosa. Apenas uma menção honrosa em 1921. Morreu em 1 de novembro de 1922. Características literárias de Lima Barreto. Bom, o escritor Lima Barreto está inserido no pré-modernismo e fazem parte desse período as obras de autores brasileiros publicados entre 1902 e 1922. É uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo. Portanto, durante esse período, é possível perceber influências de estilos de época anteriores, tais como parisianismo e simbolismo, na poesia, claro, e naturalismo na prosa. Além dessa característica, são perceptíveis elementos de cunho nacionalista, que já pronunciam a estética modernista brasileira. Assim, não é mais idealização romântica, e nota-se um nacionalismo crítico, em que os problemas sociais do Brasil são expostos, em que a crítica política é escancarada. O realismo nessas obras é predominante. As obras de Lima Barreto, portanto, apresentam tais características, contudo, estão também os impressos em seus textos. Elementos que remetem à experiência de vida do autor, marcada pela exclusão e pelo preconceito devido à sua origem pobre, e à sua negritude e os problemas de saúde que enfrentava. E assim, seus romances, memórias, crônicas e contos trazem imagem de um Brasil no início do século XX. E a partir da visão bastante crítica de um homem e artista excluído da sociedade e do meio acadêmico, em romances como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, e Clara dos Anjos, de 1948, a temática do preconceito racial é focalizada. A visão de um país justo é tolerante, não se sustenta. E esses 2 romances também fazem crítica à política brasileira. Quando no primeiro é evidenciado o poder político da imprensa e no segundo os poderes estatais são criticados por não se preocuparem por selecionar os problemas do subúrbio. E sua obra, portanto, caracteriza pela sua denúncia das desigualdades sociais, que se mantinham devido aos interesses políticos individuais, em prejuízo da coletividade. Assim, o escritor, com a ironia, apontava a hipocrisia da sociedade brasileira de sua época. E, por fim, o segundo portal literário. E outra marca indelável de sua obra reside no ponto de vista afro-identificado, que constitui um lugar de fala solidário ao subalterno e sensível aos dramas dos desvaliados, sejam eles homens ou mulheres. Estas últimas, em especial, recebem um tratamento distinto dos estereótipos denominantes à época, sobretudo no tange da sexualidade da mulher negra, reduzida em muitos escritos do século a mero objeto dos desejos e as fantasias brancas e masculinas, animal erótico desprovido de razão e sentimentos.
É isso. E agora eu vou falar algumas obras dele, os livros. Primeiramente, eu vou falar da Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, é um romance. As Aventuras do Dr. Bogoloff, de 1912, que é um romance também. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, que também é um romance. Numa e Ninfa, de 1915, que também é um romance. Vida e Morte, de M. J. Gonzaga de Sá, de 1919, que também é um romance. Histórias e Sonhos, de 1920, que já é um conto, já é um conto. E Os Brusundangas, de 1922, que é uma crônica. Bagatelas, de 1923, que é uma crônica também. A Clara dos Anjos, como citei ali em cima, 1948, que é um romance. Feiras de Mafuás, de 1953, que é artigos e crônicas. Marginália, de 1953, que é uma crônica. Coisas do Reino de Jambon, de 1956, que é sátira e folclore. Vida Urbana, de 1956, artigos e crônicas. O Subterrâneo do Morro do Castelo, de 1997, que é uma novela. Diário Íntimo, de 1953, que é uma memória. O Cemitério dos Vivos, de 1956, que é uma memória também. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, narra a trajetória de Policarpo Quaresma, um patriota ímpar que causou estranheza nas pessoas pelos seus ideais e pela sua coragem. O livro é dividido em 3 partes. A primeira começa descrevendo a rotina de Major Policarpo Quaresma. Major que na realidade nunca foi major, era apenas um apelido. Policarpo era um homem respeitado por toda sua vizinhança, mas ao mesmo tempo todos estranhavam, por conta do seu amor aos livros e por conta do seu patriotismo exaltado. Começou a aprender a tocar violão, o que causou muito espanto nos seus vizinhos. Seu professor de música se chamava Ricardo Coração dos Outros, seu amigo que irá lhe acompanhar até o fim. Além de aprender a tocar violão, também se dedicava aos estudos à língua tupi-guarani. Nem seus vizinhos e nem seus colegas de trabalho o compreendiam. Policarpo buscava coisas verdadeiramente brasileiras, desde a comida até a vestimenta. O auge de seu amor próprio pela pátria foi quando fez um ofício para um ministro, escrito em tupi, defendendo que aquela ali deveria ser a língua oficial. Como consequência disso, ele foi internado por 6 meses em um hospício, recebendo apenas a visita de Olga com o seu pai. Na segunda parte do livro, seguindo o conselho da sua afilhada Olga, Policarpo compra um sítio e decide se mudar para lá. Chama o sítio de O Sossego e ele é retirado da cidade. Surge uma nova paixão em Policarpo, a de estudar botânica e aproveitar ao máximo da terra brasileira, que segundo ele era a melhor. Até que um dia, o tenente Antônio Dutra, escrivão, foi até a sua casa de Policarpo e foi pedir ajuda para fazer uma festa à Conceição. O major contrariou a política e disse que não ia fazer nada daquilo e negou a ajuda. A partir dali, os políticos da área começaram a fazer de tudo para prejudicar o seu sítio. Começaram a cobrar taxas de impostos que nem eram cobradas anteriormente. Pedem para que seja carpinado tudo ao redor do sítio. Além disso, os lucros eram pequenos. Todos esses contratempos começaram a desanimar Policarpo, que pensou em fazer uma reforma agrária. Poderia até ser a solução, mas que ainda era pequena diante aos seus desejos de progresso para o Brasil. Policarpo queria a mudança no governo. Bom, na terceira parte, Policarpo volta para a cidade assim que fica sabendo que estava ocorrendo uma revolta ali. Então o major faz um memorial acerca de suas experiências com a agricultura. Entrega ao Marechal Floriano. Sem dar muita trela, muita importância, o Floriano convida o Policarpo para ingressar na revolta. Então o Policarpo fala assim, claro, eu vou aceitar. E é listado como major. Com a revolta, o cotidiano do Rio muda totalmente. E a guerra acaba fazendo parte ali da vida deles. O cotidiano deles, dos brasileiros ali, é a guerra. Então o Ricardo, amigo de Policarpo, por ser considerado um patriota rebelde, é convocado para fazer parte como voluntário recalcitrante, né? E preocupado, o Ricardo pede ajuda ao major,
que não pode fazer nada, triste por estar afastado de seu violão. Então Ricardo continua a servir, claro. No decorrer da guerra, Policarpo dá ordens e vai uma troca de tiros e acaba matando um homem. Muito arrependido e não acreditando ter feito isso, escreve a sua irmã num sentimento de perdão e culpa. Acabou se ferindo levemente, mas precisava de cuidados e precisou se afastar por um tempo. A revolta tem seu fim e Policarpo é levado a uma prisão. Sem um motivo que justifique, o Quaresma se questiona: por que, sendo ele tão patriota e tão apaixonado pelo seu país, teria aquele fim? Pois bem, sabendo da notícia da prisão, Ricardo tenta salvar o major a todo custo. Procura o tenente Albernaz, o coronel bastante que, mesmo sendo amigos de Policarpo, para não ficar mal visto, não fazem absolutamente... Bom, não fazem nada. Até que tem uma ideia de procurar a Olga, que mesmo contra a vontade de seu marido, vai até a prisão e tenta liberar o seu padrinho. Mas chegando lá, fala assim, vou ouvir ele primeiro, né, o padrinho. Então vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer. Mas quando ela ouve, ele é um traidor e bandido. Então Olga pensa, poxa vida, vou deixá-lo morrer com seu orgulho, como um herói. E assim é o fim da terceira parte.